Léo apresenta... Olá pessoal, hoje a gente vai ver um vídeo de um grande canal, um canal grande, chamado Tropia. Vamos nessa. Por trás de todo bom filme de animação, existe um estúdio que produziu ele. Cada estúdio tem sua peculiaridade, e faz com que cada filme também tenha. Alguns estúdios têm uma identidade visual tão única que só de você ver um frame você já sabe de onde veio. Outros estúdios... Isso, né? Conhecidos por músicas memoráveis e histórias profundas que te fazem chorar em algum momento. E outros são tão aleatórios que acabam sendo conhecidos por isso. Eu adoro esses filmes. Mesmo. Justamente porque... Eu adoro esse... Eu adoro a Sony, os filmes da Sony. Eu adoro. em coisas tão diferentes, acabam se tornando um símbolo de criatividade. Sabe o que é engraçado? É que eu gosto. O engraçado é que eu gosto de emoji. Eu gosto de emoji, o filme, mas não gosto de Aranhaverso 2. Eu tenho um gosto bem peculiar. Mas se tem uma coisa que eu gosto no Aranhaverso 2, essa coisa é o Mancha. Nosso grande... Eu ia falar herói, mas ele não é um herói. O Mancha! E a gente tem Illumination, que pode até não ter uma identidade visual única, pode não ter histórias muito profundas e símbolo de criatividade, não é lá uma aspas muito justa pra ela, mas pelo menos ela tem o povo. Pena que aqui isso não é lá muito positivo. No dia 3 de maio, eu tinha feito essa enquete perguntando a opinião popular sobre qual era o pior estúdio de animação existente. O Twitter, infelizmente, só me deixa colocar 4 opções, então não deu pra colocar todo mundo na festa. Mas mesmo assim, a nossa Illumination saiu bem na frente de todos os outros, ficando com 56,5% dos votos. Oh, pega! Mas tente. O Twitter, infelizmente, só me deixa colocar 4 opções. Por que a pizza, a Dreamworks e a Blue... Por que a Blue Sky... Todo mundo odeia Blue Sky. Por quê? Então não deu pra colocar todo mundo na festa. Mas mesmo assim, a nossa Illumination saiu bem na frente de todos os outros, ficando com 56,5% dos votos. Mas por que a maioria das pessoas detesta Illumination? Bem, como um cara que também não é muito fã do estúdio, eu decidi buscar respostas mais concretas e depois de algumas semanas assistindo aos filmes deles e me questionando sobre algumas políticas, eu acho que eu talvez possa ter resposta pra isso. Porque ser chamado de o pior estúdio de animação que existe é um vulgo muito forte. Ainda mais quando existem outros estúdios por aí concorrendo fortemente com essa posição. Não! Não! A garganta tá foda hoje. Que isso? Antes de qualquer coisa, vamos conhecer um pouco da Illumination, vai. A Illumination foi criada em 2007 como um estúdio de animação familiar do grande conglomerado da Universal Pictures. A Universal estava vendo que os filmes de animação em CGI, como os que a Blue Sky, a Pixar e até mesmo a DreamWorks fazia, tava dando até com um lucrinho bacana. Então foi aí que ela chegou em um dos grandes produtores da Blue Sky, responsável pela Era do Gelo, e decidiu oferecer... Tá ligado? Oferecer um contrato gordinho, se é que vocês me entendem. Esse produtor é o infame Christopher Merendale, o CEO da Illumination. O primeiro filme do estúdio foi o que veio a se tornar o pilar principal do mesmo. E se por um lado um estúdio em seu primeiro filme já tem um sucesso estrondoso de bilheteria como foi o meu modo favorito, é algo muito bom, por outro, se tratando da Illumination, isso talvez tenha sido um dos grandes problemas que faz com que todo mundo não goste muito dela. Meu malvado favorito pode não ter tido a ideia mais original do mundo em fazer um cara marrento em que todos consideram ser um vilão, mas que no fundo tem um coração bom. Fazer ele acabar ajudando as pessoas, mesmo dizendo que estava fazendo isso sem intenção alguma de ajudar, e colocar um bocado de outros personagens menos importantes, só que bastante fofos, pra vender alguns bonequinhos no final da sessão. Esse bonequinho aqui viu alguma coisa que ele não gostou, tá? Ai, papai, o que é isso aqui? R$90? Travesseiro. Mas convenhamos, meu modo favorito não é uma aberração e tá muito longe de ser um filme considerado ruim. É um filme casual, bastante bobo, com piadas bem descartáveis e uma história rasa, mas aceitável o suficiente pro teu irmãozinho de 9 anos querer ver mais. O problema aconteceu após todo esse sucesso, porque depois dali, todo o filme da Illumination parecia ser a exata mesma coisa, com as mesmas piadas escatológicas, com os mesmos bichinhos fofos e relevantes que só servem pra vender bonecos e com a mesma falta
falta de criatividade em criar qualquer coisa que fosse diferente do mesmo. O próprio Chris disse que apostou na Illumination sendo um estúdio de orçamentos baixos e lucros muito altos. Então a ideia dele sempre foi gastar bem menos do que qualquer outro estúdio de animação e conseguir resultados parecidos ou até melhores. Tanto que, se você for ver, o meu outro favorito e Procurando Dory tiveram bilheterias bem parecidas. Eu gosto de Procurando Dory. Eu gosto. Mas é só você olhar para o orçamento que você percebe fácil a diferença. Então, por natureza, a Illumination foi criada para ser menos. Que, se você for ver, o meu outro favorito e Procurando Dory tiveram bilheterias bem parecidas. Mas só você olhar para o orçamento. O orçamento de Procurando Dory foi de $200 mil. E o do meu malvado. Você percebe fácil a diferença. Então, por natureza, a Illumination foi criada para ser menos caprichosa e sim para focar mais em atingir a massa com piadas de cultura pop o tempo todo e personagens fofos. Por que meus vídeos são tão estranhos? Que tem chance de vender alguns brinquedos no final. E cara, se parasse por aí, tudo bem, sabe? Não é como se a gente não tivesse acostumado a ver executivos de grandes empresas criando obras sem alma alguma, ano após ano, tentando sugar o máximo de dinheiro dos seus fãs. Isso, infelizmente, é mais normal do que parar no final. E cara, se parasse por aí, tudo bem, sabe? Não é como se a gente não tivesse acostumado a Meu pato caiu. Eu sem querer chutei executivos de grandes empresas criando obras sem alma alguma, ano após ano, tentando sugar ao máximo de dinheiro dos seus fãs. E tinha Genial. Absolutamente genial. Isso, infelizmente, é mais normal do que parece, e a Illumination não seria o pior estúdio de animação apenas por ser medíocre. O problema é que ela tá bem abaixo de ser medíocre. Ela é ruim mesmo. Sabe, ela é ruim. Dr. Seuss, o desrespeito. O Dr. Seuss é para os Estados Unidos como o Maurício de Souza ou Ziraldo é aqui pro Brasil. O cara simplesmente é o maior escritor infantil que já existiu, e se você já ouviu falar de Cartola de Cartola, o Lorax, como o Grinch roubou o Natal ou o Orton e o Mundo dos Ken, então você sabe exatamente do que eu tô falando. O desejo principal do Dr. Seuss sempre foi usar o poder das obras infantis não só como algo bobinho que você lê pro seu filho antes de dormir, mas sim como uma obra crítica mesmo. Tanto que as histórias do Lorax e do Grinch têm todo um viés anticapitalista. Imagina alguém lendo a história do Lorax pro filho, e aí ele vê lá que na história, no final, todo mundo morre. O mundo inteiro explodiu, e aí todas as árvores morreram, e aí ele pensando... Por que eu fui comprar justo esse livro? Isso aqui, se você for pra pensar, faz muito sentido. Na história do Grinch, por exemplo, o Grinch ele sempre odiou o Natal porque ele não suportava aquelas luzes fortes, aqueles barulhos altos e toda aquela cantoria. Pra ele, o Natal se baseava nisso, e quando ele decidiu acabar de vez... Os bichos do Grinch são os mesmos bichos dos Ken. A felicidade dos Ken roubando o Natal, ele simplesmente roubou tudo de material da cidade. Ele roubou as luzes, os presentes, as árvores, e assim ele achou que finalmente tinha conseguido acabar com aquela data. Mas aí ele teve a surpresa. Mesmo depois de tudo aquilo, o Natal não morreu. Porque no fundo, o Natal ele é muito mais do que uma data capitalista em que você se enche de comida e de presentes. O Natal é um momento de curtir em família, de abraçar o próximo e de celebrar a união. E é aí que o Grinch realmente percebe o significado do Natal. E é aí que ele finalmente fica em paz. Sabe, é uma leitura simples, bem ritmada, agradável, e ainda conscientiza as crianças sem em nenhum momento duvidar da capacidade delas de entender. Agora imagina pegar tudo isso, enfiar no cu e criar uma obra completamente vazia, distorcendo a mensagem do criador e focada apenas em ganhar muito dinheiro. Pela minha exaltação, dá pra perceber que eu não gosto muito desse filme, né? Os motivos eles são bem simples. Primeiro que a Illumination ela cria uma origem pra raiva do Grinch, dizendo que ele é um órfão e que durante um Natal específico ele foi deixado de lado e isso fez ele ficar traumatizado pelo resto da vida. O que naturalmente denota um roteiro fraco, mas que fica pior quando a gente percebe que o Dr. Seuss nunca deu um real motivo pro Grinch ser do mal. Ele só é do mal porque, sim, não precisa de um motivo, até porque isso tira a atenção do plot principal.
Segundo que o filme transforma o Grinch numa espécie de Gru 2.0, que tem vários pets, assim como Minions, e que por algum motivo tem uma aptidão muito grande em construir geringonças assim como o Gru, sendo que originalmente ele não tinha nada disso, tirando o cachorrinho. Verdade, O cachorrinho verdade. Terceiro e último motivo é que o filme ele enche muita linguiça tentando fazer uma história de 15 minutos do Dr. Seuss caber no longa-metragem. E eu já vou falar melhor disso no próximo tópico, mas sei lá, é só broxante que nem pra encher linguiça algum tipo de criatividade, sabe? No filme live action lá do Jim Carrey, pelo menos havia uma subtrama dos Ken serem extremamente materialistas e capitalistas e que só assim de luz sabia o verdadeiro significado do Natal. E por mais que eu particularmente não goste dessa versão do Jim Carrey, eu preciso admitir, pelo menos ela é usada e diferente, em vez de piadas e mais piadas sem graça nenhuma. Ai, vou É beber isso. água. Então, foi exatamente isso que a Illumination fez, e na verdade eu posso até ser um pouco mais específico e dizer que na real foi exatamente isso que o Chris Meledandri fez. Porque, pasmem, mas a única adaptação em uma animação da história do Dr. Seuss que não é da Illumination é Orton e o Mundo dos Ken, que Que é pertence da a Blue Blue Sky, mas foi feita pelo mesmo Kaka. Sky. E adivinha quem foi que produziu esse filme enquanto ainda trabalhava na Blue Sky? Sim, foi o Chris. Foi o Chris. Então, se desde 2008 ele já fez uma história do Dr. Seuss ter uma cena de anime e uma história completamente mastigada e caótica só pra vender mais, imagina quando ele tivesse todo o controle criativo. Porque, querendo ou não, esse filme da Blue Sky, ele é o menos pior dos três. Sabe, ele não é bom, mas é o menos pior. O Chris, após sair da Blue Sky, ele levou consigo todos os direitos das adaptações do Dr. Seuss. E foi assim que, em 2012, eles lançaram... Mas por quê? Por que só deram pra ele, pra mais ninguém? O Dr. Seuss só tinha 3 histórias? Entendi. o Lorax, vulgo o filme mais escroto da Illumination. As histórias do Dr. Seuss normalmente são bem curtinhas, e mesmo se você for um leitor lento, não demora mais do que 30 minutos pra você ler qualquer livro dele. Então, naturalmente, fazer um filme de 1h30 sobre um conto infantil pequeno como o do Lorax é quase certo que vai ter muita injeção de linguiça, e coisa que nunca foi dita nos livros anteriormente. E isso vale pra todos os filmes, tá? Ou você realmente acha que o Dr. Seuss cita uma cena de anime no livro dele de 54? A história original do Lorax se baseia em apenas 2 personagens. O próprio Lorax, como defensor das árvores e da natureza como um todo, e o Onslaught, que a gente chama aqui no Brasil de um Mavezildo. Durante toda a história, o Mavezildo ele não tem um rosto e nem um corpo. Ele apenas possui as suas mãos, que são revestidas por esse suéter, essa roupa gigantesca verde que ele tem. Existe um motivo claro pelo qual o Mavezildo não tem um rosto. Ele serve para representar todas as pessoas que contribuem para o mal das florestas. Ele representa as grandes empresas que vivem explorando nossa matéria-prima sem um uso consciente. Sabe, não é apenas uma pessoa em específico, e muito menos é uma adolescente indie que toca violão. O filme do Lorax parece jogar isso completamente fora, transformando o vilão da nossa história, que vivem explorando nossa matéria-prima sem um uso consciente. Sabe, não é apenas uma pessoa em específico e muito menos é uma adolescente indie que toca violão. O filme do Lorax parece jogar... Ele representa as grandes empresas que vivem explorando nossa matéria-prima sem um uso consciente. Sabe, não é apenas uma pessoa em específico e muito menos é uma adolescente indie que toca violão. O que é um Indic? O filme do Lorax parece jogar isso completamente fora, transformando o vilão da nossa história numa espécie de mocinho que no fundo é só vítima desse sistema escroto. Sendo que na história original, ele que representa todo esse mal. Ele não é uma vítima do sistema. Ele é o sistema. É o sistema. Outro problema acabou surgindo aí. Porque como não existia mais vilão pra representar toda a problemática da história, já que eles tinham destruído o Mavezildo, eles então criaram um baixinho de uma companhia de ar aleatória pra ser toda a personificação desse mal. Tipo, quem é esse cara, tá ligado? A Illumination criou um vilão simplesmente porque eles não podiam fazer um filme em que um dos personagens principais da história dele era apenas uma metáfora. Vai murchar e apodrecer. Se a semente não cai no chão, vai salvar a multidão. Ela blá blá blá. Ela vai morrer, vai morrer, vai morrer. Deixe a semente morrer. Se a semente cai no chão, vai matar a multidão.
blá, 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 ela vai morrer. Era apenas um par de braços? Claro que não. Tipo, onde já se viu um par de braços poder virar um brinquedo e vender? Não dava. Ele precisava de um rosto. E não podia ser um rosto velho. Ele precisava... E também ia ser complicado fazer um filme. Eu tenho que dar uma defendida na Illumination nessa. Ia ser complicado fazer um filme em que o cara é só braço, só 2 braços. Mas sabe o que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer que nem as meninas super poderosas que nunca mostravam o rosto lá da senhorita sei lá o que. Ser um jovem indie que toca violão. Outra coisa é o garotinho que aparece na história original para representar... que ele falou indie, que é quem faz... que é... das crianças que estão lendo o livro. Esse garotinho, ele não tem nome. Ele não representa ninguém específico, e sim o próprio leitor. Durante toda a história, o Mavizildo se refere diretamente ao garoto, indiretamente se referindo a gente. Meio que nos alertando da forma distorcida dele, como o que ele fez foi muito prejudicial e destruiu toda a floresta do Lorax. Mas no filme, o garoto é, na verdade, o protagonista. Não é o Lorax, não é o Mavizildo, e sim, é o garoto... mas se bem que em metade do filme o garoto nem aparece. Que apareceu em 3 páginas daquele livro. Ele ganhou todo um arco de salvar a cidade daquele baixinho e de se apaixonar por uma garota que criaram só porque filme de jovem precisa ter um arco amoroso a todo custo. Então, no final das contas, o filme perdeu completamente seu sentido. O vilão se tornou uma vítima injustiçada, o leitor se tornou um protagonista apaixonado e, pra piorar, o final foi alterado. A história original do Lorax é muito boa justamente porque ela é trágica. Ela não termina feliz. Ela não termina com todo mundo sorrindo e cantando. Ela termina com o mundo destruído pelo Mavizildo e ponto. No final da história, o Onslaught também dá uma semente de árvore trufada pro garoto, assim como no filme. Mas essa semente, ela serve como uma mensagem pro leitor. É uma mensagem mostrando que ele pode ser a diferença, que ele pode salvar o seu mundo pra não deixar ele acabar como o mundo do Lorax acabou. O Lorax, ele não volta. O Lorax no livro, ele desistiu e foi embora, sabe? Ele é a representação mais trágica do mundo, simplesmente aceitando que perdeu pro homem. Uma moral que é completamente destruída, já que o Lorax no filme da Illumination volta. Não tô vivo, não. Ele tô morto. Volta. E se não bastasse o filme distorcer completamente a mensagem original do Dr. Seuss, a Illumination ainda usou a imagem do Lorax pra fazer um comercial de carro. Não, eu não tô de sacanagem. Isso aí é ruim mesmo, que o Lorax é o defensor das árvores, da natureza, e o carro não era elétrico, então polui, eu vou morrer. Illumination usou o maior personagem anti-industrialismo que existe pra promover uma marca de carro. Carro. Sabe carro, um objeto metálico que é um dos maiores causadores de emissão de gás carbônico na atmosfera? É tão desrespeitoso, escroto, e é tudo que o Dr. Seuss critica no seu livro. Eu ficaria muito mais feliz em saber que eles fizeram tudo isso de propósito, com algum tipo de autocrítica sadomasoquista. Mas é claro que não... Maquística sadomasoquista. Zero. Eles só não acreditam na mensagem que eles mesmos fazem. Eles só querem usar um nome famoso e sugar o máximo de dinheiro possível. Foda-se a mensagem, o lucro é o que importa. E como diz o próprio Mavizildo no seu livro, negócios são negócios. E os negócios devem crescer, independente da situação. Eu quis dar um enfoque no Lorax porque... Eu não vou conseguir censurar. Estou fraco demais pra isso. Não! Calma, Não era pra fazer isso. Volta! Sei que você quer ver o vídeo, eu só queria falar de um projeto que eu tô fazendo. Não! Socorro! Eu quis dar um enfoque no Lorax porque realmente é um caso à parte de escrotidão, sabe? No geral, a Illumination, quando não tá mijando no legado de um dos maiores escritores da história, ela tá só fazendo coisa genérica, seguindo a mesma fórmula Illumination de fazer os seus filmes. Personagem rabugento, mas que tem um coração bom. Personagens fofos pra vender Funko Pop. Um vilão pra fazer o personagem rabugento parecer melhor na fita. E muita piada sobre puns, peidos,
bunda e qualquer coisa que impressiona uma criança de no máximo 5 anos de idade. É por isso que eu acho que Illumination é o pior estúdio de animação que existe. Não só pela mediocridade, não só pela ganância, e não só pelo desrespeito a clássicos literários, e sim tudo junto. Sabe, como um pacote completo e bem embrulhadinho de decepções, chamado carinhosamente de Illumination Entertainment. É. Me deixa em paz. Que eu sou ruim, eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? É. Uma semana Depois que eu terminei de editar o vídeo que vocês acabaram de ver, eu lembrei que a Nintendo, ela se juntou com a Illumination pra poder fazer aquele filme do Mario que vai sair em 2023. Que foi Sabe aquele que o ótimo, Mario é foi o Chris Pratt incrível. e a Princesa Peach é a Anya Taylor-Joy? Se vocês repararam naquela cena minúscula que aparece na segunda parte do vídeo, eu falo que a Illumination, ela faz parte do conglomerado, né, do grande conglomerado da Universal. E se você for ver todas as imagens que eu coloquei Telecine, eu coloquei outras empresas lá um pouco menores que ninguém conhece, e eu também coloquei a DreamWorks. Porque em 2016, a Universal comprou a DreamWorks, né? Ela tava vendo que, ok, a Illumination deu muito dinheiro pra gente desde 2010, então vamos comprar outro. Por que não tem nenhum filme de um jogo da Sony? Deveria ter, tipo, já que a Sony é uma empresa que faz jogos e ao mesmo tempo mais filmes, deveria ter uma empresa. Deveria ter filmes, mais filmes e jogos, tipo, filmes de God of War, filmes de Astrobot, filmes sei lá. Eu não tô conseguindo pensar em nada. De animação e continuar com essa empreitada da animação. Então, assim, a Nintendo até que tinha melhores opções no catálogo do que a Illumination, já que eu acho que todo mundo concorda que a DreamWorks é um pouco mais competente em fazer filmes do que a Illumination. Como tem Naruto Dragão, Shrek, Megamente, a maioria é boa. Tirando alguns surtos ali aqui. Não, ironia. Eu gosto. Eu gosto. Não. Eu gosto. Socorro! Eu gosto desse. Gosto muito desses dois. Mas não gosto desse. Eu não gosto. Você está desaprovado. Toma aí os catálogos vermelhos. Catálogos quadrados vermelhos do Castelo Infinito. E vocês estão aprovados. Toma círculos vermelhos. Blá 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 blá. Sendo bem sério, a gente não liga. Mas pelo que eu vi numa entrevista, o próprio Shigeru Miyamoto, né, o criador do Mario, ele disse que a Illumination e o Chris Melendandari tinham mais a ver com as suas prospecções, tinham mais a ver com as suas ideias. E eu tenho... O filme lançou e foi legal, então deixa quieto. E entender que tipo de ideias são essas e eu não consegui achar. Eu não faço ideia que tipo de prospecções são essas, a não ser o fato da Illumination ser o estúdio que menos gasta dinheiro em seus filmes. Talvez seja isso, vai saber. Mas vamos pro que vocês querem saber. Ok. A minha opinião, se eu acho que o filme do Mario vai ser bom ou se eu acho que o filme do Mario vai ser horroroso. Ok, E por mais que eu tenha voltei ao passado os últimos normal. 14 minutos tacando o maior pau na Illumination, eu vou dizer uma coisa que vai surpreender. Mas eu acho que o filme do Mario vai ser bom. Eu não vou dizer Foi aquele bom, sabe? Aquela coisa, Pelo uau, menos que pra coisa mim incrível, foi impecável, ótimo, 9/10. foi Não, incrível, mas eu acho que vai ser um foi sólido muito 7/10. Sabe? Um 6.9/10, uma coisa assim que você vai ver e vai falar, poxa...
até que isso aqui é bom. Eu Mas por quê, né? Por que eu acho que o filme vai ser bem competente? Primeiro, não preciso nem falar, não é o Chris Meledandri que tá dominando esse projeto, e sim o próprio Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario. Ele falou que ele vai ter muita participação, e quando você corta um pouco as asas do Chris Meledandri, as coisas tendem a funcionar um pouco melhor. Tanto que o filme menos pior da saga do Dr. Seuss é o Orton, que era o filme em que o Chris tinha menos toque criativo. Outros 2 pontos que eu acho muito... Eu não lembro de ter pausado tanto. Ah, mas se bem que eu tô lembrando, não lembro muito das coisas que aconteceram no Isocimu nesse vídeo. Importantes, que na verdade é um ponto só, mas enfim eu separei em 2. O primeiro ponto é o fato do Miyamoto ter tido um fracasso muito grande em 93 com aquele filme tosco do Mario. Não sei se vocês lembram, acho que todo mundo aí já viu pelo menos uma... Inclusive, eu já reagi ao vídeo ao filme do Killer Bean. Vamos ver o filme do Mario? Daquele Bowser microcefálico e aquela maquiagem Eu horripilante ainda estou mal da cabeça. que você não consegue comprar. Enfim, muito ruim. Ninguém gostou daquele filme. Todo mundo diz que é a grande decepção da Nintendo no cinema, né? E foi o que fez com que a Nintendo sumisse das telas por bastante tempo. Tanto que eles só voltaram em 2019, há 3 anos atrás, com o Detetive Pikachu. Necessito de um filme do Kirby. Eu preciso de um filme do Kirby pra ontem. Latim. E nem foi com a saga do Mario. Mas os filmes de Pokémon, que tem vários filmes de Pokémon antes do Detetive Pikachu, eu acho. Com Pikachu, foi com Pokémon. Ele não pode repetir a mesma merda que ele fez há 29 anos atrás, sabe? Ele tem que melhorar isso. Então eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu acho que o filme não vai ser ruim. E o segundo é que ele tá com uma concorrência muito forte. Porque, parando pra pensar, nos últimos anos, o maior rival do Mario, comercialmente, lançou 2 filmes, e 2 filmes muito competentes. Sonic o filme e Sonic o filme 2 são bons. Por incrível que pareça, são bons. Simplesmente. Então, assim, eles têm que se livrar daquele pesadelo do passado de 93 e eles têm que se provar melhores do que o Sonic que foi lançado nos últimos anos. Então, eu não acho que vai ser ruim. Eu não acho que eles têm margem pra ser ruim. Eu não acho que o Miyamoto vai deixar isso acontecer. Então, o Chris sem poder voar tão alto e o Miyamoto com muita pressão pra poder fazer um filme decente, eu realmente acho que isso vai sair bom. Eu posso estar completamente enganado. E eles podem fazer uma aberração, como eles já fizeram antes, mas eu tô apostando minhas cartas que não. Por incrível que pareça, o filme do Mario, pela Illumination, vai ser bom. Foi muito bom. Eu acho que esse é o Aliás, deixa o like aí, compartilha com as pessoas, pelo amor de Deus, sério. canal. Eu sou um youtuber que posta uma vez a cada 2 semanas, um mês. Eu não posto muito, me ajuda. Beleza? Me ajuda aí. agora- Tamo junto. Valeu. Até outra hora. Até mais. Inscreva-se no meu canal, deixa like pessoal, e se você for legal, ativa o sino no seu canal quase preferido.